Oi, pessoal. Olá! Boa tarde. Tudo bem com vocês? Deixar o pessoal chegar aí um pouquinho. Hoje, a proposta é fazer a live com o enfermeiro Marlon. A gente vai responder as perguntinhas de vocês, vamos falar um pouquinho sobre a experiência dele na Califórnia e o que ele tá fazendo hoje lá. E vamos responder as perguntinhas de vocês. Acho que vai ser bem bacana, é uma área de atuação diferente, né, do que a gente tá acostumado. Então, com certeza aí, isso gera dúvidas, né, curiosidades aí pro pessoal. E aí, quem tiver pergunta que não fez na caixinha, deixa aqui na bolinha onde tem uma perguntinha. E aí a gente pode perguntar ali também, tá? Eu vou chamar ele aqui pra gente já começar a conversar e deixar vocês chegando. Aê! Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Tudo bom? Para mim é bom dia, tudo bem. Bom dia, né? Que horas são aí agora? É 11, né? 11 horas, é. Aí, show. Aqui São pra nós 4 horas. tá 1 da tarde. 1 da tarde, dá Hum. 3 horas de diferença? É. Duas horas Duas de diferença. horas e no Brasil 4 horas, é. É. É isso aí. E a maioria do Brasil que assiste a gente, né? Então, É. boa tarde lá. É isso aí. Marlon, vou deixar você se apresentar um pouquinho aqui pra gente, aí depois a gente também faz o mesmo, caso tenha pessoal aí do seu Instagram que não conheça, e a gente Sim, parte aí para as perguntas. sim. Então, eu sou o Marlon Miranda, né? Primeiro, obrigado pelo convite para a gente vir falar um pouquinho aqui da enfermagem aqui nos Estados Unidos. Ah, eu fui enfermeiro no Brasil mais ou menos 12, 13 anos, experiência em CTI e emergência. Fui do Exército durante 5 anos em Porto Alegre, né? E iniciei meu processo de validação mesmo, que eu comecei a pesquisar ali em 2018, né? E em 2019 eu fiz o meu NCLEX, eu fiz aqui nos Estados Unidos, porque ainda não tinha a prova no Brasil. Logo depois que eu fiz, aí começou a ter em São Paulo, né? Só que como eu já tinha uma viagem de férias, né, programada, aí eu vim de férias e fiz a NCLEX em Orlando. Em 2019, aí passei de primeira. E 2020 conheci o Thiago, né? Eu até lembro, né, que eu estava trabalhando no dia, daí a gente começou a conversar ali pelo WhatsApp, a gente conversou bastante. E foi quando eu, né, fechei com a Westways em 2020, né? E o meu processo ficou continuando. Aí eu fiquei trancado no inglês, 2020, por causa da pandemia, tive outros problemas ali. E meio que aquele ano foi aquele ano sabático, né? Nem fui para frente, nem fui para trás, sabe? O cara Uhum. ficou ali estudando mais ou menos inglês, o cara não tinha vontade nenhuma, estudava uma horinha e já enjoava e tal. Em 2021 coloquei, não, agora é Tem que. agora não vai, Né? não vai, é. E 2021, então, eu passei no IELTS, foi até engraçado, porque assim, eu tinha já aplicado na USCIS em janeiro, alguma coisa assim, não lembro, e não paguei o premium, porque o Ashways ela não paga o premium Tá. processing, né? Daí eu não paguei, pensei, eu vou deixar rolar, eu não passei no IELTS, não adianta eu pagar o premium, né? E deixei rolar. Aí eu fiz meu primeiro IELTS em abril, fiquei por meio ponto, e aí falei, vou estudar mais uns 45 dias e fazer de novo. E aí na sexta-feira saiu o meu visto, né? Foi lá aprovado. E no sábado eu fiz o IELTS, e aí eu passei no sábado, então foi um atrás do outro, assim, ó. Porque se eu tivesse passado no IELTS e o visto não tivesse saído, eu iria pagar o premium, né? Porque Aham. não adianta eu ter tudo lá e não conseguir ir para frente. Mas foi É, assim, foi, deu foi os dois ao certo. mesmo tempo, é. Que bom. E aí, ficou aquela questão do visto, e em fevereiro eu vim para os Estados Unidos, né? Anteriormente eu ia para Albuquerque, que é o Westray, Uhum. só tinha ah, vagas para lá, então começou esse processo novo para Indiana e para Califórnia também. Aí me ofereceram, daí eu falei, opa, então vamos, né? Aí eu aceitei e vim para Califórnia, então em fevereiro, e estou aqui nos Estados Unidos desde então.
Não vou falar tudo, porque senão não vai ter depois pergunta, né? Vamos segurar um pouquinho. Beleza. Eu tô nos Estados Unidos desde fevereiro, e vim com a Western e agora tá muito bom aqui. Legal. É, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Acho que isso é uma live bem legal aí. Você é um enfermeiro muito conhecido aí nesse meio, né, de enfermeiros vindo para cá. Então, é sempre legal essa troca, né? Bom, para quem está chegando agora e de repente não conhece a gente, meu nome é Jéssica. Meu nome é Cláudia. Nós somos irmãs, nós somos enfermeiras. Nós viemos para cá, começamos nosso processo em 2017, chegamos aqui em 2019 e viemos pela Westways. Trabalhamos em Albuquerque, depois nos mudamos para o Texas. E nesse meio tempo, o meu marido, que é o Thiago, que foi quem. Oi. Acho que a minha esposa saiu de carro agora e eu tô com o Bluetooth ligado, aí meu celular Tá, começou. deu uma travada. Ai, Deus amado. Aí acho que ela tava ouvindo lá no carro, lá saindo. Tá, é porque eu perdi tudo que você tava falando aí. Ixi! Não, só apresentando a gente mesmo, né? A gente... Tá, desculpa. Imagina. Não, você já conhece aí, a gente, né, estamos aqui desde 2019, pela Westways também, trabalhamos em Albuquerque, hoje estamos no Texas. O Thiago, que é meu marido, trabalhava na Westways e na parte de compliance, e aí ele começou também, em paralelo, recrutar para a Westways, né? E aí entrou a Nursing Connections também, a gente ajudando os enfermeiros no processo. E muitos chegavam para a gente já com a Uniclex só para realmente fazer essa conexão com o sponsor, que foi o caso do Marlon, né? Em 2020, acho que foi por WhatsApp mesmo, né? Com o Isso, Thiago. foi em 2020, eu conversei com ele e daí eu assinei aquele pré-contrato, né? E 2000, e eu acho que quando eu passei no Arts, não lembro, aí eu assinei o contrato final ali, né? Isso, então, aí é isso. Aí hoje a gente está aí continuamos com essa parceria com a Westways, né, recrutando enfermeiros para eles e ajudando os enfermeiros no meio do processo. É legal que cada um de nós tem uma história na enfermagem um pouco diferente, né? Você já veio com muita experiência, Jéssica teve um pouco de experiência também, mas eu vim sem experiência nenhuma. Eu fiz o processo no mesmo ano que eu colei grau. Sim. Então eu vim cru, sem experiência nenhuma, mas deu certo. E tem muita gente que pergunta, eu acho que para vocês também, eu posso ir, eu tenho que trabalhar 6 meses aqui antes, tem que ter uma experiência. Não, hoje em dia tem sponsor, né? Tem o Western, tem que contrato sem experiência. E agora tem um treinamento agora que eles dão, né, de 2 semanas em Dallas ali, então já dá para a pessoa pegar, né? Lógico, vai ser mais difícil ali no início, com certeza, porque se a pessoa já tem um pouquinho de experiência, ajuda. Claro. Não ajuda, mas... pessoal. Se você quer arrumar um emprego e conseguir tocar o processo enquanto isso, beleza. Agora, a gente sabe que a realidade no Brasil é outra, né? Às vezes a pessoa realmente não consegue arrumar um emprego, ou, enfim, tem todas as questões aí. E a Westways é, sem dúvida, uma opção para esse público, que realmente a gente tem bastante procura. Sim, e agora você falando aí do Brasil, que é um negócio lá do piso, né? Que estão demitindo e o ministro bloqueou e tem hospital demitindo. Para conseguir emprego, então, acho que tá mais complicado ainda, né? Pois é. Aí que o pessoal quer vir para cá mesmo. Pois é, uma grande oportunidade, né? Bom, fala um pouquinho, então, sobre a sua experiência na Califórnia, né? Como é que foi, assim, o início para você, sua inserção na enfermagem aqui nos Estados Unidos? Então, teve essa mudança, assim, eu não vou dizer de última hora, mas eu tinha comprado a passagem para Albuquerque, daí eu recebi assim, não, você quer ir para lá? Eu falei assim, quero, mas eu já comprei passagem. Não, tenta trocar, a gente paga a diferença. Daí eu consegui trocar sem pagar nada. Então eu consegui trocar a passagem. Eu já tinha comprado, já estava alugando apartamento, já tinha dado aquela entrada que você dá para poder... aquele depósito já do apartamento, tudo em Albuquerque. Eu falei assim, caramba. Daí eles pagaram tudo ali, essas diferenças. Quando eu cheguei, eles pagaram, né? E daí foi muito bom, porque eu tinha um sonho de morar aqui ou na Flórida, né? Eu queria alguma coisa perto de praia e tudo mais, que eu sempre gostei. E então a minha chegada aqui, que foi em fevereiro, eu acredito que eu fui o primeiro do Brasil desse processo, né, de vir para cá. Então acho que estava meio que acostumando com aquilo ainda, né? Então a gente foi a primeira turma lá em Dallas, né? Aí eu
cheguei em fevereiro, demorou 10 dias, eu já estava com o meu social aqui, né? Aí mais 20 dias chegou o Green Card, então não tive problema, porque vários colegas já tiveram problema, que o social não vem, ou vem só o da pessoa, do marido não vem, e aí tem um monte de coisa. O meu e da minha esposa, graças a Deus, chegou tudo direitinho. Aí eles estavam só esperando chegar isso, e em fevereiro, aí em março, daí eu fui para Dallas, né? Então, aí eu aproveitei, como no caso a Westways paga só a passagem do enfermeiro, né? Como eu tinha que ir, aí eu tava com a minha esposa aqui, ela não fala inglês e tudo mais. Aí eu aproveitei e pensei, eu vou pegar o carro e vou de carro. Aí eu vou conhecendo por aí, né? Aí Muito bom. eu conheci Arizona, Grand Canyon, nevou lá, foi a primeira vez que eu vi neve também, foi legal. Então eu passei em Foi para Albuquerque, Albuquerque, né? sim, Passou por conheci Albuquerque, Albuquerque, Aí eu fui lá em cima, lá na Sandia montanha, Mountain. isso, foi legal. E aí eu fui pro Texas e fiquei 2 semanas lá, né? Aí depois a tristeza é pegar o carro e voltar de novo, né? Que aí são 24 horas dirigindo. Aí eu vim, só que antes disso eu tinha feito em fevereiro a entrevista, né? Eu tinha 4 opções de hospitais para fazer entrevista de CTI. Aí o primeiro que eu fiz eu passei, né? Então voltei para cá, fui pro meu apartamento lá que a Westways já tinha, né? E fiquei aguardando iniciar ali na CTI. Aí vai documentação, e como eu acredito que esse hospital era os primeiros enfermeiros internacionais que eles estavam contratando, daí meio que demorou um pouquinho, porque eles quiseram fazer um background com o Corém, aí eles tiveram que Entendi. entrar em contato com o Corém para ver. Então, assim, eu nunca Nossa. vi isso, né? Tá ali já a cartinha lá, já estava traduzida com aquela Good Stand Letter, estava lá tudo, né? Mas não, eles tiveram que... Então, assim, ficou uns 20 dias aí nisso aí, Nossa. fazendo isso. Aí fizeram o background, beleza, agora vocês vão começar. E aí comecei, então, em CTI, né? E aí, quando eu comecei em Antes CTI... disso, teve a saga da. Antes disso, teve a saga teve a saga do board, do board, né? do Board of Nurses. Porque, assim, né, eu que trabalho assim, com processos e tudo mais, para mim, o pior board que tem nos Estados Unidos é o da Califórnia, e é o mais caro. Primeiro que, mesmo para você fazer uma licença inicial ou endorsement, para enfermeiro internacional é $750. Mais Não tem caro. choro, é o mais caro, é $750. Para enfermeiro daqui é 350. Já é mais caro até para enfermeiro Já. daqui, né? Já. Então, assim, e aí o board daqui, ele solicita que você envia tudo de novo para ele. Não adianta você fazer só pelo CGFNS, não adianta. Eles Nem de pedem outras, nem de FNS, não. Não. É porque eles pedem o tal do EDAS, IDAS. Eles pedem isso. Só que no board, eles pedem genética, eles pedem microbiologia, e lá no CGFNS não tem essas matérias. Então, assim, você tem que fazer de novo com eles, porque vai dar ruim se você fizer só, sabe? Não vai passar. Aí eles pedem se você fez laboratório em microbiologia, então eu tive que fazer tudo de novo. Aí eu fiz o Nurses, que é a transferência, fiz o breakdown de novo do transcript todo, a faculdade enviou, Corém enviou. Aí eu pedi para a Flórida, que eu tinha feito o NCLEX na Flórida, para a Flórida enviar também o NCLEX para não dar problema. E aí foi quando eu recebi, depois de 2 meses, eles demoram 2 meses para poder analisar os seus documentos. Aí depois de 2 meses eu recebi um e-mail falando, precisamos do seu inglês um 8 no speaking. E 6, tinha que ser no mínimo 6 nas outras bandas, né? Não podia ser 5,5, por exemplo. Aí as outras bandas estavam tranquilo, o speaking 7, aí o caramba, né? Aí tinha aquela que o pessoal da West falou assim, não, é só você ligar pro seu cara lá e conversar com ele. Fala com ele, tipo uma entrevista no telefone. Para ele ver que você sabe falar. E eu aquela, na vergonha, né, de falar no telefone, a pior coisa do mundo aqui é você falar assim no telefone. E tudo se resolve no telefone, não adianta. Aqui você vem para cá, você quer resolver qualquer coisa, vai ligar a luz na casa, é telefone. Não adianta, você tem que ligar. Mas aí eu mandei um e-mail para ele, falei, se eu for aplicar em qualquer board of finance aqui nos Estados Unidos, não pedem 8. O meu visa screen não foi 8, é 7. Por que vocês estão pedindo 8? Né? Aí ele mandou um e-mail respondendo, se você tiver tirado 7 ou 7,5,
eu aceito, se as outras bandas estiverem normal. Então eles aceitaram, então eles deram um waiver aí e aceitou. Aí logo depois que ele aceitou, deu o quê? Aí deu mais ou menos mais 2 meses, porque eles ficam nesse enrolo, porque trancou. Aí ele veio e mandou um e-mail, falou que estava faltando psicologia. Aí eu falei, caramba, cara. Aí eu liguei. Eu liguei bravo já. Falei assim, mas como é que tá faltando psicologia? Eu tenho 200 horas aí que eu estudei 2 faculdades, psicologia tal, psicologia tal. Aí ele olhou lá e falou, é mesmo, a gente errou. Aí deu, tipo, 1 hora saiu a minha licença. Então, Tá assim, vendo? você tem que Nossa, cuidar, com porque board é assim mesmo. erram, eles erram muito, não é só aqui, vários boards, CIT-FNS erra, todo mundo erra. Eles erram e é coisinha, às vezes, besta, assim, sabe? Tava lá, e realmente, eu fiz 110 horas em uma, e 100 horas na outra, eu tinha 210 horas, e falou que eu não tinha feito nada, né? Enfim, daí eu consegui a licença depois de... Eu apliquei em fevereiro, meio de fevereiro, ela saiu em junho, final de junho. Então, 4 meses e pouco aí para conseguir a licença. Poxa. É. Aí, bom, aí você estava falando, aí você fez entrevista com o É, hospital, passou e isso. iniciou Aí, lá. então, aí começou ali a integração primeiro, né? Que é a orientation, aí era aqueles treinamentos lá, falando do hospital e tudo legal. E comecei os plantões, né? No CTI. E aí, e era de noite, era uma coisa que eu tentei trocar, eu nunca gostei de trabalhar de noite. Trabalhei já no Brasil e sempre tive problema, assim, com A dormir gente fora de também casa. não Dormir somos da não, né? noite, Ficar Não. acordado, porque aqui você não pode dormir, aqui você fica, É, trabalha não tem e desconto, não né? tem, não tem descanso. E, assim, a realidade aqui, até eu digo para quem está vindo, vai trabalhar com bedside, assim, que está acostumado ali com o Brasil, que você tem os seus técnicos que te ajudam, pega acesso, faz a medicação, faz tudo. Aqui a realidade é outra, ainda mais em CTI. Não sei todas como que é, mas a minha CTI ali que eu trabalhava era só enfermeiro, não tinha CNA, não tinha técnico, não tinha... Não Pra tinha. você e Deus, Era né? só você, o paciente e o colega para te ajudar que se chamava. Então, assim, eu meio que estranhei, porque assim, no Brasil eu já queria sair do bedside, eu já queria achar alguma solução para sair. Então eu já tinha isso na cabeça. Só que eu coloquei assim, falei assim, não, vou lá, vou cumprir meu contrato de 2 anos, depois eu vejo alguma coisa, viro enfermeiro de acesso, de midline, Tem pickline, sei tanta lá. opção, né? Tem É, muita coisa que tem pode fazer, muito. né? Mas aí, na hora que eu cheguei, assim, ó, o baque foi tão grande que eu não me preparei. A minha esposa, por exemplo, ela já faz acompanhamento já há muitos anos e aqui ela continuou. Então, ela estava mais preparada do que eu, assim, a mente, né? E não, eu estava de boa, assim, ó. Mas na hora que chegou no hospital, comecei a ver a rotina, como é que era. O meu primeiro plantão, eu estava de sombra, que é o shadow. Eu estava de sombra, eu consegui sentar depois de 7 horas. Sentar e comer. 7 horas. Eu tava de sombra, eu não tava fazendo muita coisa. Lógico, aí eu coloquei a mão e fiz alguma coisa. Porque tinha 2 pacientes entubados e era só enfermeiro, não tem técnico. Então eu falei assim, caramba, cara, é isso aqui que eu vou ter que ficar fazendo 36 horas por semana e, né, e às vezes fazendo na sequência. E aí eu comecei a trabalhar de noite, chegava em casa, dormia, né, o dia todo e comecei a ficar bem ruim, assim, sabe? É. E aí eu tive, né, eu não tenho vergonha de falar, eu tive aquele pós-traumático, tive uma síndrome pós-traumática por alguma coisa que eu tive no Brasil na época do Covid, então eu tive isso, que eu não consegui trabalhar, acho que 1 ou 2 vezes, eu fiquei dentro do carro ali, no estacionamento, não consegui ir, daí eu liguei para gerente, que eu não estava conseguindo, eu não me adaptei mesmo, assim, ó, não me adaptei. E graças a Deus, assim, porque não é todos os sponsors, tá, gente? Que muita gente me pergunta. Eu tenho vários colegas aqui que não se adaptaram também, tá? Isso aí pode acontecer, né? Sim. Pode acontecer de você vir não gostar, não se adaptar e querer trocar. Então, eu tenho vários colegas de outros sponsors que não se adaptaram, tentaram trocar e não conseguiram, tá? São bem resistentes e não trocar. Tipo assim, ó, te vira. Beleza. Ou quebra o contrato e etc, né?
Então, graças a Deus, né, aí eu levei esse meu problema para o Weshes, para o meu gerente, para o CEO da Weshes, eu conversei com os dois. Então, gente, a Weshes aqui é quase uma mãe, assim, você tem liberdade de ir lá, né? Sim, o Vocês CEO conhecem ali. é bem É, acessível, né? Você é fala com bem ele por WhatsApp se acessível. quiser. Sim, sim. Ele é bem acessível. Então, assim, toda vez que eu ia lá, eu falava com ele, falava com Edgar e tudo mais. Então, eu fui lá e coloquei, né, os meus problemas e eu nem sabia, porque a diretora lá da CTI, ela tinha me dado uns dias para poder, né, ver se eu ia voltar nem nada. Daí eu nem sabia, porque no dia que eu fui lá, o meu manager chegou e falou assim: ah, mas eu já recebi um e-mail aqui que eles já te tiraram de lá. Eu falei assim: nossa, já tô sem emprego então, né? Aí eu fiquei sem emprego, né? Eu falei assim: ó, tá bom, então vamos ver. Aí que foi que eles me deram a solução. Eu falei assim: ó, né, você veio para cá, você pode ir para Albuquerque, você pode ir para outra oficina. Não, eu não quero ir para sair daqui, porque eu já tô aqui, né? E tudo mais. Eu posso mudar de cidade aqui, mas ir para outro lugar não dá. Daí que eles deram a opção para mim de correctional nurse, que é o enfermeiro que trabalha em presídio, né? Em penitenciário. E foi até que eu falei com a Jéssica, assim, ah, mas você conhece e tudo mais. Daí o meu manager colocou um primo dele, eu acho, que trabalha com isso. Daí ele colocou no telefone e ficou me explicando como que era, mas sempre ficava aquela dúvida, né? Daí eu falei assim, não, beleza, me manda aí os lugares que tem. E nisso eu cheguei em casa e comecei a pesquisar, né? Fiquei olhando e tudo, em blog e tudo mais. Assim, vamos ver, né? Uns falam que é perigoso, outros não. Vamos Eu lembro parar. que a gente até trocou uma ideia pro WhatsApp, né? Eu falei, ó, o que eu sei é isso aqui, né? Que eu já conheci alguém que trabalhou nessa área, mas também não conheço muito, mas enfim. Mas obrigado, Marlon, por compartilhar a sua dificuldade e tudo. Eu acho que é um assunto que a gente gosta de abordar de vez em quando aqui, porque não adianta, né? Eu até falei sobre isso nos stories ontem, não adianta achar que vai vir e vai ser um mar de rosas, que vai ser uma coisa assim, todos os seus sonhos vão se realizar. A gente levanta muita bandeira de que não é fácil, né? A adaptação, ou assim, o calo vai apertar em algum lugar, né? Ou vai ser o inglês, ou vai ser a falta de experiência. Assim, eu tinha os skills, meu Pois é. background, eu tinha assim, eu sabia tudo ali, sabe? Sabia todos os equipamentos, tudo. Mas por essa trava emocional que deu, eu não conseguia desenvolver o inglês. Eu não conseguia pegar um telefone e falar lá com o médico, eu não conseguia. Aí, só para você ter ideia como são as coisas, eu vim para cá, no meu primeiro dia de plantão, eu já liguei para médico, já falei, já expliquei as coisas. Então, assim, era uma trava e as pessoas acham isso, que você vai vir para cá, bom, é ótimo aqui, a qualidade de vida que você tem, o poder de compra que você tem, é ótimo, mas tem o inglês. Não é perfeito, né? Tem o lado negativo, a gente fala muito do lado positivo, tudo isso que é muito bom, a gente tem recursos, a gente tem uma boa remuneração, a gente tem reconhecimento, várias coisas que faltam no Brasil a gente tem aqui. Sim. Mas a assistência é puxada, porque é exatamente isso que você falou, a gente tem as atribuições do enfermeiro aqui são diferentes, né? A gente é muito mão na massa, é muito puxado. Então, assim, isso acaba gerando uma pressão muito grande da gente fazer dar certo, né? Ainda mais chegamos aqui, a gente, tudo novo, é um recomeço. Então, não é fácil, né? E a gente vai continuar batendo nessa tecla para você, para o pessoal que está assistindo, está se preparando, preparar o psicológico para isso, para vir assim, eu vou encarar porque é uma decisão que eu quero mudar minha vida, mudar a vida da minha família, vale a pena, mas não vai ser fácil, não, né? Vai. Pra gente também não foi. Eu também tive, né? Não sei se foi por conta da falta de experiência, mas eu tive a sorte de ser inserida numa skilled facility lá em Albuquerque, que depois eu fiquei sabendo que era uma das piores, mas eu não sabia isso, né? Depois eu fiquei sabendo que ninguém queria pisar lá. E era uma das piores. E eu fiquei lá por 6, 7 meses. Nossa. Direto. Eu fiquei num contrato. Foi meu primeiro plantão, eu fiquei direto. É a guerreira, viu? Porque eu achei isso uma maravilha. Eu falei, nossa, não tem que mais rodar, vou ficar num lugar só. Aprendi muito, mas não, chorei muito. Choramos muito. Tinha até uma salinha de medicamento que as enfermeiras, gente, vou chorar. Pegava caixinha de Kleenex e ia lá chorar. Não era todo plantão que era assim,
Mas tinha seus plantões onde você se encarava com uma situação assim, tinha que chamar o 911, o que que eu faço, muita documentação. Então, Uhum. assim, teve momentos, né? Inclusive, É. eu já dei plantão nesse local que ela ficou direto lá. E teve uma vez um enfermeiro da UESS, ele era até do Oriente Médio. Ele fez um plantão lá, ele chegou pra UESS e falou assim: Não me bota mais lá, eu não vou mais voltar pra aquele lugar. E eu falei: Caraca, a Cláudia tá trabalhando lá tem 6 meses. Como é que Gente, o aguentou? povo não quer. Lá era faixa de gás, entendeu? Não que todos os lugares são assim, mas É, assim, lá especificamente onde ela ficava com 30 pacientes, estilo Nossa med-surg, Deus. assim. é. Mas foi uma época que estava sem DON, estava sem diretor de enfermagem. Então, era uma época bem bagunçada. Não sei como está hoje, mas tive meus momentos de De virar nos perrengue. 30. É. Mas aprendeu bastante também, né? Sim. Enfim. Bom, agora então vamos para a parte do correctional nursing, né? Ah, é. Como que isso, bom, como que você chegou aí, você já falou. O que é, o que, né, O que você onde faz? vivem, o que comem. Primeiro assim, ó, né, isso aí é assunto de vocês aí com a UESCS, porque muita gente vem e me pergunta, eu consigo ir com a UESCS direto para a prisão? Não sei, tem que ver com eles, né? É possível? Pode ser, mas assim, Pode ser. A gente eles, não pode falar com certeza aqui, né? Porque não depende de nós, é, mas o que a gente sabe eles têm vários contratos com tem, correctional facilities na Califórnia, Indiana, Nebraska. tem, Nebraska, vira e tem, mexe, aparece oportunidade, eles falavam pro enfermeiro, quer ir lá para ir. Então, assim, eles têm contratos com correctional facilities. é. Se dá para ir direto, não Eu não sei. sei se eles oferecem já para quem já está aqui, né? E Igual sim, aconteceu no meu geralmente caso. sim. Porque assim, ó, eles nunca me falaram, você vai para Albuquerque e vai trabalhar lá no MedSurg ali. Entendeu? É. Eu sabia que tinha, né? Já, porque tinha gente que trabalhava lá em Albuquerque, lá em prisão, então eu sabia que tinha. E isso eu já tinha em mente, assim, cara, se eu chegar lá e não adaptar, eu vou pedir para ir para prisão. Isso. Além do que, paga mais, paga melhor. Né? A gente vai chegar Uhum. nisso aí. Então, assim, daí o meu manager me mandou 10 opções aqui na Califórnia e todas as Aí. opções era pro norte. Nenhuma tinha ali em San Diego. Eu, caramba, vou ter que... E era tudo assim, era 6 horas de mudança de carro, 7 horas e tudo mais. É. Né? Aí eu, vou ter que mudar, né? Não tem jeito. Porque eu queria ali na área, ali, se eu achasse algum ali na área, era melhor, né? Eu já estava ali pertinho, porque É. prisão aqui na Califórnia tem Um monte, né? ao rodo, assim, ó. Não, nos Estados Unidos, os Estados Unidos É, é o país com o maior número de inmates, né? De presídios e Diários. presidiários por capita, sei lá, ou seja, tem muita gente no sistema penitenciário. O que é sim. bom, um país seguro, né? Exato, exato. Só pedindo aí, acho que o pessoal está fazendo pergunta aqui nos comentários para eles perguntarem ali na Gente, interrogação, faz que na aí fica caixinha, porque registrado, senão a porque gente acho que você perde já deve depois. ter perdido tudo, tem gente perguntando aí. Vai ser difícil. Então, assim, daí eu recebi 10 opções e eu não conhecia nenhuma. Eu fui, sabe como? Olhando no mapa, olhando no Google Maps e vendo onde que tinha um grande centro perto. Né? Um era no meio do deserto, aí tinha Bakersfield, que eu acho que é o Oeste, tem um outro escritório lá. É. Aí era tipo 1 hora de distância. Eu, caramba, cara, eu não vou sair daqui que eu tô bem aqui, que eu tô tipo 1 hora de San Diego e 1 hora de Los Angeles para morar no meio do deserto tudo. E aí eu não queria também prisão de mental health, É. dos louquinhos, eu não queria. Né? Eu não Já gosto, eu dei falei assim, plantão. A gente eu sabe. não queria. E assim, era o que mais tinha dessas 10 opções, era o que mais tinha. Daí eu fui assim, achei uma perto de Sacramento. Eu falei assim, Sacramento, perto de São Francisco, capital. Capital. Legal, né? Eu vou escolher essa aqui. Aí eu falei, não, eu quero essa aqui, ó. Folsom State Prison. Beleza, vou mandar os seus papéis e tudo mais. Aí ficou naquela, depois que eu escolhi. E aqui, gente, é assim, demora, tá? Você não vai mandar e daqui 3 dias você já está trabalhando, não. Assim, esses contratos, porque envolve... O meu sponsor envolve uma outra agência terceirizada e essa agência terceirizada que tem um contrato com o governo. Então, é tudo demorado. Um vai comunicando com o outro. Então, aí mandei, daí me mandaram um monte de papel, preenchi, tem um monte de papel. E mandei de volta e fiquei aguardando a entrevista. Daí o meu manager falou assim, eles devem te ligar para a entrevista e é para o telefone, tá? Não é a entrevista, eles te ligam e você faz ali. Eles devem te ligar entre hoje e amanhã. Aí,
tava almoçando na hora, assim, você não sabe a hora que eles vão te ligar. Tava almoçando na hora, o telefone tocou e era lá. Aí a entrevista bem tranquila, perguntando a minha experiência, já tinha trabalhado em prisão, a minha experiência no Brasil, experiência aqui. Aí eu fui bem honesto, que eu falei que eu queria sair do bedside, que eu não me adaptei, então por isso que eu estava procurando. E aí tá bom. Daí 2 dias falou que eu fui aprovado para esse que eu tinha escolhido. E aí eu fiquei aguardando receber os outros passos. Aí demorou mais um tempinho, que aí você tem que fazer exame de sangue, exame de urina para Uhum. droga. Nesse caso, eu tive que fazer o mantu do TB, né? Porque trabalhar em Aham. prisão você tem que fazer. Daí eu tive que fazer, esperar o resultado e mandei. E o único ruim desse aí, porque às vezes é porque ele demora e etc. Aí eu recebi na sexta-feira, na quinta-feira de tardezinha, que eu recebi o e-mail falando que eu ia começar na segunda. Tipo assim, eu não tinha ainda apartamento para olhar, não tinha nada, sabe? Foi Nossa. tudo assim, ó, blum. Aí eu falei, caramba, vou ficar no hotel e, né, vamos vendo. Daí eu consegui vir no sábado, consegui ajeitar as coisas, eu coloquei tudo dentro do carro que eu tinha lá, vendi algumas coisas, doei, porque eu não ia caber, e vim para cá. E foram 8 horas de carro, e cheguei aqui, um calor aqui é mais quente, porque vai chegando pro norte. E aí eu iniciei na segunda-feira, então, fazendo a minha orientação, que graças a Deus foi de uma semana de aula e 2 semanas em campo mesmo, assim, né? Trabalhando. Então, Legal. foi Legal. bem legal, né? E questão salarial, o salário é maior, sobe, tá? Muita gente pergunta, só não vou falar quanto que é, porque, né? Então, porque senão, se eu falar quanto que é, todo mundo vai querer ir para presídio, né? É... Tá. A gente Mas sabe. É bom, é bom. é porque é o seguinte, gente, a vida aqui não é só dinheiro, não é só salário, né? Ganhar mais é bom, mas com o dinheiro que você ganha em hospital já dá para você viver muito bem e Sim, comprar tudo, né? já. Então, esse aí foi o meu processo e cheguei aqui em Folsom, então a cidade aqui é muito legal. É uma Uhum. cidade muito verde, tem muita árvore. Eu até achei estranho porque eu tive que vir aqui de avião para fazer o fingerprint. Ah, tá, eu tive que vir aqui na prisão fazer o fingerprint aqui. Nossa. Você não pode fazer de longe e mandar. Eu tive que vir aqui. Aí eu vim de avião, daí eu tive que alugar carro. Aí eu conheci a cidade assim. Aí que eu aluguei o apartamento, vi o apartamento, tudo. Mas é muito bacana a cidade. Tem uns morros, mas é mais plana. É muito bonita aqui, sabe? E é muito quente, mas é muito frio também. E é Uhum. legal porque, assim, 45 minutos na hora que for no inverno, eu posso ir para neve, para esquiar e tudo mais. Então, é bem legal aqui. E uma Califórnia hora, em 1 hora eu tô na praia, entendeu? Então, é é um muito bom. estado que pega os dois extremos praticamente, né? Faz fronteira com o México lá embaixo, então Southern California é super clima tropical e quente, e aí o norte ali já neva e tem montanha, outro ambiente, né? Então é Sim. bem legal. Aí eu vou deixar você falar um pouquinho aí para a gente entrar na parte, não sei se tem perguntas na parte do que o É, enfermeiro faz ali, né? Porque isso. é diferente de tudo que... Eu não sei como é no Brasil, eu acho que teve uma menina ali que falou que trabalhou 2 anos no Brasil, não sei. Eu queria até saber como que é, O que para é, ver né? se é a mesma coisa, né? Não sei como é que é. É, pois é, a gente até tinha uma outra enfermeira da Westers que a gente fez uma live um tempo atrás e ela falou da prisão em Indiana, que ela deu plantão lá, falou que era uma mistura entre emergência com med-surg, com um pouco de saúde mental, né? Um pouco de cada É, coisa. até dentista, você é dentista lá na... É. Bom, Até dente tem que ver. as perguntas aqui. O que é correctional nursing? Bom, ele já Então, falou um pouquinho, pode dar uma definição. correctional nurse é como se fosse enfermeiro correcional, é o que trabalha em facilities relacionada a presos, tanto mental como não mental e também como juvenil, não crianças, mas quem não tem 21 anos também. Então, Uhum. você pode trabalhar em vários lugares. Tem até as casas que eles falam que é as casas temporárias, que é quando uma pessoa acho que tem algum problema mental, algum problema de saúde, e ele está para ser liberado, ele vai para essa casa para poder se adaptar à sociedade de novo e voltar a viver em sociedade. Então, também você trabalha nessas casas. Então,
é assim, é muito grande a área, né? Vamos falar assim, mas aqui existe presídio de segurança máxima, que é o 4, 3, 2, 1. Existe o presídio que só interna alguém que tem uma doença que não consegue ficar num presídio normal, daí tem esse que parece mais um hospital, daí aí eles fazem microcirurgia, tem tomografia, tem uma internação, então tem isso também. Entendi. Então E você escolhe a idade, Hã? a faixa etária? Você está escolhendo a faixa etária ou eles que te mandam para a faixa etária que eles precisam? Como assim faixa etária? Não, A não faixa entendi. etária dos presídios, se é menor de Ah, idade. tá. Ah, sim, sim. Não, como eu vim como sponsor e eu Uhum. apliquei para esse, daí eu só vim para esse. Agora, se você trabalha para o Estado, se você que tem como, né? Depois a gente pode falar sobre isso. Aí sim, É. você aplica para o Estado e aplica para uma vaga e você pode solicitar transferência para qualquer um, assim, do Estado inteiro, né? Depois que você então, aí você pode escolher. E eu dei a sorte, né? Não sei, assim, porque eu escolhi Folsom aqui, e depois eu descobri que é um dos melhores para trabalhar. É o Olha mais só. tranquilo. Foi assim, ó, foi muita sorte. Entendi. É o mais tranquilo, não é nível 3 eu acho, ali. E é bem tranquilo. Lógico, tem os problemas, mas assim, para trabalhar é muito tranquilo. Então, assim, Entendi. foi um dos melhores, é um dos melhores e eu escolhi o certo, graças a Deus. Assim. Que bom. Outra pergunta aqui, a vaga do Correctional se for pela Westface? Sim, ele continua pela Westface. Uhum. Depois de validado o diploma, existe a possibilidade de se especializar em alguma área. Aí, Quer que eu fugindo um pouco. responda? Pode responder. Fugiu. Não, sim, aqui pode especializar em muitas áreas, né? Pode ser É, enfermeiro anestesista e enfermeiro parteiro, midwife, você pode fazer. pode Tem fazer o que muito, quiser, né? o leque é muito grande. Coisa que no É um Brasil pouco não tem. diferente, né, da É, especialização no Brasil, não é necessariamente tão. Você pega um título de especialista depois de ah, prática clínica, né? Você sim, meio que começa um emprego, vamos supor, quem quer ser labor and delivery, né? Começa trabalhando com labor and delivery e depois quer aplicar para um título de especialista, você tem que comprovar tantas a carga horária, faz uma prova. Então é um pouquinho diferente. Por isso que a especialização no Brasil não necessariamente conta tanto aqui, Uhum. para você ser especialista aqui, né? Você pode até validar, mas não é a mesma coisa que eles consideram aqui, né? é, é. Se, Ah, se tu pode falar. quiser que eu fale como que é e depois entra nas perguntas, porque talvez vai vir pergunta aí que não, né? Isso, tá bom. De Isso, repente fala um eu pouquinho. conto isso, como é que é o serviço lá, né, para as pessoas saberem. Isso. Da rotina, E as atribuições do enfermeiro, tudo mais. Pode falar. sim. Então, assim, vou falar do meu. Acredito que os outros não fogem muito, que eu acho que é um serviço, é o mesmo, tá? Então, assim, tem muito enfermeiro e técnico e CNA, tem muito, muito. Assim, eles não pecam nisso não, tá? Então, assim, o sistema presidiário ali para a área da saúde é como se fosse vamos dizer assim, o nível ali é como se fosse um hospital. Tem os enfermeiros, os ralézinhos ali, daí tem um supervisor, aí do supervisor tem o chefe, aí nesse tem o controle de infecção, tem o case manager, tem tudo, como se fosse um hospital, tem essa hierarquia lá. E os setores que o enfermeiro trabalha, basicamente, sem contar desse de cargo administrativo, são três áreas, tá? Que é a área que é como se fosse uma emergência, que eles chamam de TTA, que é uma emergência lá dentro, e são esses enfermeiros que atendem as intercorrências na área fora dessa TTA, né? Por exemplo, teve uma briga lá, o cara caiu no chão e tá ruim lá, daí eles vão acionar e você pega a bagzinha e vai. Só que sempre daquela unidade, um técnico ou um enfermeiro que está lá, ele já atende primeiro e você chega para poder ajudar e traz essa pessoa ali para emergência. Então é uma mini emergência, tá? Tem um leito não é parada, tá? Um leito de pacientes mais graves que eles falam que é o Code 3, que é o código 3, que são as emergências mesmo, tem que ser transferido, né, rápido, porque é código 1, 2 e 3. O 1 vai em carro normal, o 2 não precisa de tanta urgência, o 3. Então tem um leito para isso.
e 3 leitos de observação. E não tem ventilador, tá? Não é uma CTI. Então, assim, ó, pegou o paciente ali, fez o primeiro atendimento, e nisso as pessoas lá já ligaram 911 ó, e já está chegando a ambulância para poder levar e transferir. Então, assim, você faz o que dá ali, tá? Aí tem as clínicas, então cada prédio, né, que são onde tem as celas, tem uma clínica, porque tem paciente ali crônico, que precisa ser medicado, tem paciente diabético, então tem as clínicas, e aí tem o técnico que vai dar as medicações e tudo mais. E tem uma clínica central, que é onde que eles preenchem, quando eles querem atendimento que não é urgente, eles preenchem um formulário para poder ser atendido pelo enfermeiro, tá? Que é uma clínica que tem enfermeiro lá também, que eles vão atender. Ah, tô com dor no dedo, não é emergência. Aí vai lá no outro dia, o enfermeiro olha aquilo. E tem a outro que chama RIR, ANENAR, que é o... Como é que é o nome em inglês? Release, alguma coisa assim. Eu nem lembro mais. É onde que recebe os presos que estão vindo de transferência ou estão chegando novos presos ali. E é por onde que eles saem para poder ir fazer exame em hospital e tudo mais. E ali tem um enfermeiro também que recebe esses presos, que faz todo o processo ali de anamnese, de entrevista. Então, tem uma entrevista bem complexa que tem que fazer sobre a parte mental, se usou drogas nos últimos anos. É uma entrevista. Eles tiram a roupa, daí você tem que olhar para ver se não tem nenhuma lesão. Então, você faz aquela análise inicial ali nele. Então, tem esse setor também. Então, são 3 setores, basicamente. Eu fui treinado na TTA, que é onde que eu mais fico, e nesse ANENAR, desse RR, que recebe e solta, né? É isso em inglês. Ele recebe e solta. Release e reception. Receive and release, talvez. Receive and release. Então, já começa a falar inglês aqui. Do nada, do nada troca. É muito engraçado, né? Você começa assim a conversar e parece que muda a chave, né? Depois de um tempo que você tá falando tanto assim que... Aqui em casa eu falo só em português. Aí na hora que chega lá, que eu já começo, aí parece que troca, você já esquece, né? Então, aí você já começa... Então, são essas 3 áreas, tá? Então, eu fico mais ali na emergência, né? Para mim foi bem diferente, porque eu gosto, assim, eu tenho os skills, sei o que tem que fazer, mas, assim, o material é diferente, o sistema é diferente, e eles têm um sistema igual em hospital, igual, né, tem em hospital, que aqui eles usam o Sentinel. Então, tem um sistema, um prontuário eletrônico, tá? Então, tá tudo ali. E esse sistema, graças a Deus, eu já sabia que lá no CTI, que eu fiquei 2 meses, era o mesmo, então eu já sabia mexer, então eu me adaptei mais fácil. Mas aí tem um sistema, né? Como que faz? O que você faz nisso? Porque, assim, às vezes é igual um campo de batalha, você não tem todas as coisas que você tem no hospital. Você vai atender por exemplo, o cara esfaqueou o outro, e tem. Aí você vai atender o camarada ali, você tá lá no chão, você vai fazer o quê? Entendeu? Aí existe já um curativo já para tórax, que ele já é aquele de 3, sabe? Aquele curativo que fica um só aberto. Então você já chega, já pega aquilo lá e leva o cara. Então, assim, é como se fosse um campo de batalha. Overdose tem, assim, na quinta-feira mesmo eu atendi um. E aí eles usam aqui, que até polícia usa na rua, que se a suspeita de overdose, né, com fentanil e essas coisas tudo, de opioide, eles usam Narcan intranasal. Esse é o naloxone. Então, é isso. E aqui tem e a gente tem o protocolo de enfermagem, que você não precisa ligar para médico. Então, tem várias coisas que você segue esse protocolo, você não precisa ligar para médico. Você não precisa ligar para médico para pedir prescrição. Então, aqui você pode fazer até 5 Narcan, de 2 a 3 minutos, um em cada narina, até o cara acordar ali. Então, eu tive um agora na quarta-feira, que a gente... Peguei a mochila e é uma mochila pesada, porque dentro dessa mochila tem um cilindro de oxigênio pequenininho. E tem todo o material ali que você precisa. Aí você coloca aquele negócio nas costas e era lá no prédio 1, aí você tem que atravessar todo o campo onde que eles ficam ali, que eles jogam futebol, coisa toda, para chegar lá. Daí o cara vai tudo correr com aquilo, né? E o sol, tava uns 48 graus. Aí nós chegamos lá, no segundo andar, eles já estavam atendendo, daí o pessoal falou assim, vai. Aí eu falei, cara, vou ter que voltar, né? Porque já tinha colocado eles lá na maca e estava trazendo. Aí eu voltei para a emergência.
Eu cheguei na emergência e já falei, prepara o IV, que eu vou iniciar o IV no cara que tá vindo com mais nada aí. Aí ele chegou desacordado, eles já tinham feito 2 Narcan lá, aí fez o terceiro, no quarto Narcan ele acordou. Aí o cara acorda, né? Então, assim, Nossa. tem muito. Aí você pergunta, como que entra droga num presídio de segurança Então, mas eu tô aqui máxima aqui nos pensando Estados Unidos? isso. Eu tô aqui queria te algumas. perguntar isso, Tem porque algumas. quando, né, enfim, a pessoa tá na rua e tem um overdose, ela vai pro pronto-socorro. Porque eu trabalho com detox facilities, com a recuperação de centro de tratamento para dependente químico, e ela acontece direto. Obviamente, a gente trata esses pacientes. Só que Acontece. eles não são necessariamente, né, inmates. Assim, muitos têm passagem pela polícia, Sim. muitos estão ali porque a corte mandou, enfim. Mas, assim, e se eles chegam pra gente em estado de overdose, a gente nem admite, manda pra emergência e depois que ele tá desintoxicado, ele vem pra gente. Então, eu fico assim, como que aí tem caso de overdose e eles estão dentro da prisão? Pois é, primeiro de tudo, preso aqui é bem diferente do Brasil, tá? A gente, cidadão normal aqui, a gente paga caro para um plano de saúde, tá? Aí você ainda vai usar ainda uma emergência, você vai ter que pagar ainda uma parte ainda ali. Tem que pagar aí, e assim, e não é barato, tá? O único ruim daqui nos Estados Unidos é isso, né? Não é barato. Não. E os presos, os caras têm tudo, cara. Tem uma comida boa que às vezes eu vou lá no prédio que eu tenho que passar lá, é uma comida cheirosa, dá vontade de sentar lá e comer, sabe? Os caras têm tudo e assim, ó, eles não pagam nada. Eles estando presos ali, os caras têm tudo. Se ele tem crônico, o cara vai fazer cirurgia e é tudo de graça para eles. Uma saidinha dessa que o cara dá de uma overdose aí, ele chegou em overdose, aí é código 3, vem a ambulância, rapidinho chega, 10, tipo assim, você tem 10 minutos, 15 minutos no máximo para fazer tudo, a papelada, aí um outro enfermeiro faz a papelada que tem que fazer, e o outro tá ali pegando acesso e fazendo as coisas, e aí vem, sabe, vem o outro e ajuda, e deixar pronto, porque vai chegar a ambulância e vai levar o cara. Se você não conseguiu pegar acesso, aí ele vai sem e vai para emergência. Só numa dessa aí, o cara ficar na emergência 2 horas, a ambulância, dá mais de $10 mil. Dá mais de $10 mil. E quem paga é o Estado. Então, assim, cara, eles têm todo o atendimento que na rua, depois que eles saírem, eles não vão ter. Porque a maioria vão ser soltos depois, eles não têm condição de ter um plano de saúde, de pagar. Então, eles pegam o Obamacare, Medicare, que é mais em conta, mas não vão ter. Então, assim, eles têm tudo, tá? Aí a pergunta, como que entra droga ali? Com o Covid, ficou pior, porque antes a família levava alguma coisa e tudo mais. Mas parou de ter visita e tudo. Como que entra? É o staff. São os próprios oficiais de custódia que leva. Então, assim, isso aí eu fico sabendo, né? Eles falam que enfermeiros, eles não se envolvem nisso e não é enfermeiro que leva, tá? Mas é mais os caras. E assim, e pagam bem para poder levar. Diz que um celular ali, se o cara leva, entra com o celular, é 5 mil. Mas aí tem aquela coisa. Se você faz isso uma vez, você fica preso ao cara, porque ele vai te pedir de novo para trazer alguma coisa, e você vai falar assim, não vou trazer. Então eu vou contar ali que você trouxe uma vez. Aí já era. Aí você vai ser preso e vai ficar ali naquela mesma prisão junto com ele depois. Nossa, Então assim, é igual, outra dúvida, é igual Prison Break, esse filme, né? Essas coisas. Olha só, no primeiro dia que eu fui, daí eu fiz um tour, eu cheguei a arrepiar, falei assim, cara, é igualzinho o Prison Break, assim, andando, assim, eu pensei, cara, que legal, velho, sabe? Não, assim, eu fiquei assim, que legal, cara, olha isso aqui, velho, é igualzinho o filme, igualzinho o Prison Break, porque eu assisti o Prison Break 2 vezes, né? Eu falei, que legal, e é aquilo mesmo, o jardim lá onde que ficam, só que essa, ela é a segunda mais antiga prisão aqui dos Estados Unidos, então, assim, é aqueles muros antigão, daquelas pedras que os presos mesmo que construíram. Lá em 1800, não sei quantos eles trabalham aí, né? Pelo menos o que a gente vê nos filmes, diferente do Brasil, eles trabalham para limpar, né? Eles trabalham e andam ali, os que não tem crime, né, grave, essas coisas. Eles trabalham. Só que é o seguinte, do outro lado, mais para frente, pouco, tem uma prisão nova, dessas novas, aí sim é estilo Prison Break, essa é de Mental Health nível 4. Tá? Entendi. A que você tá é maximum nível 3. security ou não? É 3. Não, é nível 3.
Mas Entendi. tem porrada, tem É, tudo. Tem é. facada, tem. Aí É, nessa é pior ainda. Nessa, eles têm a cerca, tem duas cercas gigantes, daquela igual de filme mesmo, e no meio é uma cerca elétrica. Essa é nível 4. E essa aí é nova, é construída, é gigante essa, né? Essa aí, ninguém gosta de trabalhar lá porque são os presos malucos. É os presos malucos mesmo. Os caras que eles me falaram que eles enfiam a colher no olho, tiram o globo ocular assim e meu faz de Deus do céu. colar. E anda lá. É de filme, É né? uns Não, é malucos muito mesmo. maluco. É. É uma dúvida, porque a enfermeira que eu conheci que trabalhou em Correctional Facility, ela falou que, assim, sempre que ela tinha contato com um inmate, vinha um segurança junto, né? Ela falou que vira e mexe ela ouviu alguma gracinha, assim, por ser mulher, né? Uhum. É, qual que é a sua opinião em relação a isso, assim? Se é seguro para É, uma mulher, se tem muito disso, dos caras ficar meio fazendo gracinha, essas coisas assim, ou se é de boa? Então, quando a gente está ali no nosso setor, é isso mesmo. Quando vem alguém que precisa ser atendido, ele é escoltado, vem um oficial, e esse oficial do setor fica ali o tempo todo. Ali na unidade, eles não fazem gracinha. Ali, onde a gente fica, eles não falam nada. Lógico, eles tentam, muitos deles tentam te enrolar, que não está sentindo Manipular, bosta né? nenhuma, para poder ganhar alguma medicação, um opioide mais forte. E detalhe, ali não tem morfina. Hum, Não, por exemplo, o protocolo MONA, que é a morfina, oxigênio, nitro e aspirin, não é o M. O M não existe, não tem morfina. Numa chest pain, numa dor torácica, não sim. existe morfina, porque eles já são viciados em É, opioide, então não se faz. Então eles vão ali para poder ganhar alguma medicação mais forte, tá? Eles fazem. O único, assim, é seguro, tá? Porque quando você tem que sair para poder atender alguma coisa, igual muitas das vezes você tem que sair para ir numa unidade para fazer um round de paciente que está em isolamento de Covid, aí você tem que ir lá olhar os sinais vitais dele e tudo mais, você tem que passar por um prédio, daí tem as celas para chegar no outro, tá? Então você se dá de cara lá com os presos, porque eles saem para poder ir comer, então você passa por eles, né? E aí nessa hora você não tá com o seu oficial, é você sozinho. Só que sempre tem alguém. Por isso que lá na prisão você tem um alarme, você anda com um alarme e um apito. Porque se acontece alguma coisa, você tem que acionar aquele alarme e apertar o apito porque para chegar alguém. É assim, mas dos 2 meses que eu tô ali, nunca vi ter problema. Mas aham. relacionado à mulher, quando eu saio com a outra colega, e aí a gente vê, entendeu? E claro que elas também vê. Eles assim, ó, eles olham e parece que vai derrubar a pessoa de tanto que eles encaram assim olhando, entendeu? E Imagina. alguns fazem uns comentários, só que aí é o seguinte, aí as meninas lá, elas olham pra frente e vai, entendeu? E Entendi. com a caneta na mão, fica sempre com a caneta na mão aqui, porque se vê na vez que eu vou te dar. Gente, tá. Mas tem, tá? Mas tem mulher, tá? Várias mulheres trabalham lá. Eu recebo muitas perguntas assim: mas é mais homem? Não, tem muito mais homem do que em hospital, mas tem bastante Uhum, mulher. Mas é assim: entendi. quando é mulher, elas olham para frente e vai, É. e E vai. você não pode ter Não muita olha. interação com eles, Não. né? É o que a menina falou, não pode ficar Não. conversando, isso não é permitido, né? Porque aí você fica meio que considerado amigo deles, e é o que eles É. querem. Eles querem fazer amizade, te descobrir como que é a sua rotina para começar a te pedir coisa. Então, Entendi. muitas vezes eu passo, algum preso fala alguma coisa, aí às vezes eu não entendo, porque é muita gíria e alguma coisa, e eu nem respondo, tá? Isso não é você ser rude, você não tem que ficar assim de conversinha. Você vai fazer o que você tem que fazer, acabou, voltou e vem. É. Então, às vezes eles falam alguma coisa, eu nem olho e nem respondo. Passo direto. Entendi. É. E tirando a morfina, existe alguma medicação controlada, um narcótico que é possível ser administrado caso tenha, sei lá, o cara foi esfaqueado, ele realmente um Tilenol não vai adiantar. Tem alguma coisa que é permitido? Olha, é porque como ali a pessoa não fica ali, ela sempre Hum, sai. Você entendeu? Então, assim, não tem. Ibuprofeno, Tilenol, que é o Motrin, aham, e é isso aí, não tem.
Não tem. Entendi. Não tem. O que tem mais, assim, EV que faz, é se o Narcan intranasal não funcionou, daí você pode fazer um Narcan que tem intramuscular e depois tem um EV, tá? A Entendi. gente ali nem pode, por exemplo, numa parada, é muito engraçado esse protocolo, tá? Numa parada, só quem tem o ACLS que poderia fazer o protocolo de epinefrina numa parada, tá? Ele pode administrar. Só que você só pode fazer se tiver um médico do lado. Hum, E não tem médico, só tem médico ali o tempo todo, no período da manhã até as 3 horas da tarde. Depois disso não tem médico, depois disso é só enfermeiro e é tudo por telefone, quando precisa o médico vem. Então se tem uma parada aí nessa hora, mesmo que o enfermeiro ele tenha o ACLS, ele não pode fazer nada. É só quiambu e massagem, acabou. Não tem o que fazer. E ligar o desfibrilador, se for, né, talvez o ritmo, e vai chocar ele ali. E vai ligar para o 911 para vir buscar, né? Não e outra, a gente pode entubar usando o King. Você conhece o King, né? Conhece esse não. tubo King? Nunca viu? Ah, pois é, tem um tubo que ele não é um tubo que vem até lá embaixo. Aham, Ele é um tubo que eles chamam aqui de King, né? Rei. aham. Ele é menor. Ele não é igual aquele laringo, aquele Uhum. parece, sabe, um que você infla assim, que ele vai aqui só assim. Não, ele Sei, vai sei. até aqui assim, ó. Ah, E, tá. e a gente pode colocar esse aqui. É o Olha só, King. legal. Depois você pesquisa aí na Não, internet interessante. o tubo King. A gente pode fazer esse aqui. Não fiz ainda, porque eu não tive nenhuma parada assim de paciente Uhum. não, né, não acordar. Mas a gente pode colocar o King e aí você insufla o balonete ali. Ele é até um balonete maior, porque como ele não entra todo, ele fica só até aqui assim, aí ele é um balonete bem maior. E aí a pessoa, se chegou uma ambulância, é o 911, aí se ele tiver um respirador, alguma coisa, ele já vai ser conectado ali. É bem legal. Escreveram aqui a máscara laríngea, que no Brasil a Ah, gente pode tá. usar essa máscara laríngea, que você coloca ela assim e vira. Seria a É, mesma coisa, então? não, Não, esse não é a máscara, esse é igual um tubo normal, só que entendi. ele é menor e ele não vai até aqui embaixo, ele vem só até aqui. Só que você Uhum. entuba da mesma forma quase, como se fosse um médico entubando. Você só não usa o laringo ali, você não usa. Você Ah, vai sem o uhum. laringo, você vai, Legal. enfia e vai. Entendi. Então É, ele chama King desse tubo. A mãe colocou ali tubo laríngeo, né? Provavelmente é isso, ele chama King. Então a gente pode fazer aqui, é bem legal. legal. Ah, pergunta, qual o custo de vida médio na Califórnia? Essa aí também é todo dia que chega para mim, né? Aí eu tenho que gravar um vídeo e deixar fixo ali, assim, ó, e só mandar o É. link, né? Pois então, na Califórnia, né, todo mundo sabe, o custo de vida aqui é um dos maiores dos Estados Unidos. É caro as coisas aqui, por exemplo, um apartamento aqui. Lógico, gente, tem apartamento mais barato, então depende do local que você vai morar, depende, né, do estilo que você quer morar. Nesse apartamento onde eu tô, são 2 quartos, é um prédio, é um condomínio novo de 2021, então é bem novo, tudo novo. Eu pago aqui $2.700 por mês, tá? Se for olhar assim, você deve pagar o quê? 1.700, deve pagar 1.700 aí no Texas, né? Um Mais ou apartamento de menos. quantos 2 quartos? quartos. Austin é uma cidade caríssima, é a Califórnia do Texas, né? Um Porque tá todo apartamento mundo de indo para aí, dois né? Eu quartos, vou chutar uns 1.700, no Pois, mínimo. então 1.000, No 1.200. mínimo, Só que assim, aqui é mais caro, mas você recebe mais. Então o salário aqui é maior. é, Né? Tanto lá no CTI, eu já estava ganhando mais do que o normal que a Western paga em Albuquerque. Porque em Albuquerque o custo de vida é sim, baixíssimo. Em um sim. apartamento em Albuquerque, você consegue um apartamento por 1.000 e pouco, né? é. Então, assim, é bem baixo. Aqui, mas você acha que os apartamentos mais baratos. Só que vai ser aqueles apartamentos de 1960, daí, sabe? Então, você acha, depende do lugar. Então, se você tá ganhando bem, para que eu vou morar num lugar ruim? Então, né? Então, isso depende, tá? O imposto aqui é um pouquinho maior do que o normal, mas assim, você ganha para pagar o custo de vida aqui maior, entendeu? Então, a gasolina é mais cara, né? Quando eu cheguei aqui, estava iniciando a guerra lá da Ucrânia, a gasolina aqui tava mais ou menos 4 e uns quebrados, já era a maior daqui.
e ela chegou a quase 7 Nossa. dólares o galão. Então, assim, muito. Agora já está de novo 5, então ainda está caro. Mas, enfim, mas o custo de vida é proporcional ao que você ganha, tá? Verdade. Cidade que você está e valor da hora que recebe. Não precisa entrar em detalhes. A cidade é Folsom, 20 minutos de Sacramento e 1 hora de San Diego. O salário é bom. É bom, isso. Gente, a É gente tem bom. que falar, o FPAs costuma pagar hoje em dia quase ninguém mais está recebendo 35, né? Quando a gente começou em 2019, estava ali em Albuquerque era entre 35, 38. Hoje em dia em Albuquerque já estão ganhando mais, né? 40 e poucos a hora. Indiana está na faixa aí de entre 38 e 48. Então, assim, essa é a média aí da West, a gente costuma falar entre 35 e 48, 50 dólares a hora. Na Califórnia é mais do que isso, é mais. É mais. Ali no CTI, eu falo ali, eles estavam pagando 55 a hora, aqui na Califórnia. E aqui na prisão é mais do que 55, tá? Então, Pronto. coloca aí na cabeça aí, é mais. É mais de 55, gente. É mais de 55. Então é bom, não é ruim, não. Muito bom. Dá para juntar dinheiro. Clima, recreação, universidade. Clima, recreação, universidade. Bom, para quem... É porque, assim, cada um tem o seu gosto. Tem gente que gosta de ir para pub, gosta de sair. Tem gente que gosta de ir para parque. Aqui, eu não saí muito porque eu cheguei no calor mesmo, no negócio que você saía, que... Não dá vontade. Assim, não dá, entendeu? Não dá. Igual, por exemplo, a minha cachorrinha aqui, ela é um bulldog francês. A minha esposa, a gente sempre saía com ela, tipo, 9 horas da noite, já estava mais fresco. A minha esposa saiu com ela mais ou menos 9 e pouca, mas nesse dia tava um bafo. E ela não se tocou muito para poder voltar com ela para dentro, né? E aí ela saiu, ela cansou, e na hora que ela voltou, ela começou a ter uns espasmos atrás. E aí tive que... E aí que vai, gente. Cachorrinho também aqui tem que ter plano de saúde, senão está lascado. Não. Aí eu tive que levar ela no veterinário no outro dia e ela teve um heat stroke, que é um AVC por aquecimento do corpo. Mas aí em 3 dias melhorou, tá? Parou tudo, mas assim, então é muito quente. Então, mas aqui, como eu disse, aqui tem muito parque. Tem um mega lago aqui, que é o Folsom Lake. Sim, ó, que é uma represa que eles fizeram. É gigante. Ali você pode alugar jet ski, ou se você tiver o seu, você pode pegar o caiaque e fazer. Então, assim, tem muita coisa aquática para fazer aqui e parques. E, igual eu disse, a 1 hora de distância tem um outro lago, que é onde que é já na divisa com Nevada, que é onde tem as montanhas para esquiar. E tem aquelas águas naturais, aquelas piscinas naturais aquecidas, né? Lógico, agora não é a hora de ir, né? Você vai queimar lá, se for lá, no mercado do calor. Mas no inverno, então, assim, tem muito lugar. Aí tem Sacramento, que é a capital do lado. Você quer assistir NBA, você vai lá, vai ter o time da NBA, então tem bastante coisa. Sim. Aqui nessa área. E tem universidade aí? Tem. Aqui tem vários colleges aqui. Perto tem o Los Rios Lake College, alguma coisa assim, que a minha esposa está fazendo inglês nesse, só que está online, daí a gente está tentando trocar ela para um outro, que é o Cordova, que é tipo 15 minutos daqui, porque esse online não é legal estar online, assim, é pior. E aí a gente está tentando trocar porque esse é presencial. Então, assim, tem bastante escolas... high school tem um monte, então aqui as escolas são de alto nível, que é onde eu estou em Folsom, que é aquelas nível A, né? Então é bem legal para quem tem criança. Dúvidas sobre endorsement para Califórnia, requisitos, pede para emitir license. A gente falou sobre isso um pouquinho no início ali, mas o endorsement para cá tem que fazer tudo no board, tem que mandar tudo de novo. A faculdade tem que enviar o transcript, tem que preencher formulário, o Corem também. Praticamente vai começar do zero, mesmo para quem está fazendo endorsement. Né? Exato. Entendi. E alguém aqui está perguntando em relação ao seu processo com a Board da Califórnia. Tá assim, mas eu aplico direto no Board, não precisa do CGFNS.
Você faz todo Você o pode, processo pelo board. você pode fazer tudo pelo board, você não precisa usar o... Tem gente que usa, tá? Mas igual eu disse, pode funcionar como pode eles barrarem e pedir aquelas disciplinas que eu falei no início, de microbiologia, genética, comunicação, eles pedem, comunicação escrita e oral, coisa que não tem lá no CGPNS, não tem lá no formulário deles lá. Não tem essa matéria de comunicação escrita e oral, né? Então, eles pedem, então pode ser que... Aí, para a pessoa não perder dinheiro, é melhor aplicar direto aqui no board. Fazer a aplicação direto com eles. Área e tempo de... Bom, área a gente já falou. Tempo de experiência exigido. Bom, para você ir para a Califórnia, né, o requisito assim, da UESF é ter pelo menos 1 ano de experiência em área hospitalar, né, em CTI ou emergência, ou pelo menos clínica médica cirúrgica, que era o caso do Marlon, que tem bastante experiência. Agora, para ir para o Correctional Facility, né, você não tinha experiência na área, acredito que vai muito do seu perfil na hora da entrevista, né, se você está disposto a tentar, enfim, eu acho que eles devem dar oportunidade, né, se você já tem um pouco de experiência, igual, acredito que a sua experiência em emergência contou a seu favor, né, porque eles sabiam que você ia ter que lidar com situações de emergência, então, se você tem experiência nessa área ou em saúde mental, eu acho que vai te ajudar a ir para essa área. Exato. Então, assim, entrou outras 2 colegas também, acho que 1 mês depois de mim, e teve uma que entrou, que ela trabalha na Davira, que é a de diálise. Então, assim, ela não tem experiência hospitalar nenhuma, trabalha em diálise e tá lá, entendeu? Então, assim, eles não olham muito, assim, a experiência clínica que a pessoa em hospital. Lógico que se você tem, então, assim, igual, por exemplo, o meu primeiro paciente que chegou, esse aí de overdose, que eu pedi para preparar o acesso, que foi o primeiro que eu peguei, nesse dia tinha 5 enfermeiros lá dentro, que nem precisava desse tanto, mas tinha 5. Não. Daí eu cheguei e pedi para eles me dar o acesso, daí eles já vêm com 18, né? Eles não vem com 22, com 20, já vem com 18 já. Aí eu falei, caraca, velho, vamos lá, né? 18, vamos meter o 18 lá. Daí eu peguei de primeira, rapidão lá, assim, que eu já conhecia já o kit aqui, né? Porque vem o kit fechadinho aqui. Você abre o kit, já tem o garrote, tem o negócio de limpar ali, de fazer asepsia, e tem o curativozinho. Já tá tudo ali. Só faz o prime ali do tubinho. E aí coloquei, tipo assim, em menos de 1 minuto o cara tava com acesso pronto. Daí o pessoal olhou depois e falou assim, caramba, cara, você pegou de primeiro o acesso. Aí eu imaginei, por que de primeiro? Eles não conseguem de primeiro, será? Então, assim, tem muita gente ali que são contratados do governo e, assim, é o primeiro emprego. Os caras nunca trabalharam em emergência, nunca trabalharam nada. Então, assim, e não é assim. E tem gente que tá ali há 3 anos, aí eu perguntei, tá, e quantas vezes você já pegou acesso aqui? Ah, eu tô aqui há 3 anos, há 6 vezes. Tipo... Não, não tem, ou não sei se é porque não tem muito ou porque eles não conseguem, mas eu já tô ali há 2 meses e já peguei 3. Então, assim, eu já vou quase empatar com um camarada que tá há 3 anos. Porque como eu já tenho isso de rotina, de paciente chegar, eu já sei o que tem que fazer, então isso aí o meu problema é o sistema, é as rotinas do sistema, entendeu? De como que funciona, mas essa questão da prática, eles chegam ali, já me dá aqui que eu já vou fazendo, entendeu? Não tenho, então, que bom, se tiver experiência, melhor. Os hospitais aqui também, o tempo que a gente passou, eu sinto que é bem, bem dividido o trabalho, né? Tem um enfermeiro de feridos, né? O nurse, e muitas vezes, quando a gente estava no hospital de reabilitação, quem tirava sangue era o laboratório. Então, a gente... depende do hospital que você for, muitas vezes a pessoa nem pega acesso, porque quem pega é o laboratório. Entendeu? Sim. Então tem isso também aqui. Você coleta, não pega. Eu vi muito disso lá no CTI. Deixa eu coletar. Não, vai vir um menino vai vir você não precisa tocar. Ou até mesmo para começar um acesso, assim, o hospital que eu trabalhei tinha uma regra. Você tentava, se você não pegava de primeira, você não podia tentar de novo, tinha que chamar outra enfermeira ou a supervisora para tentar. Se a supervisora não conseguisse, né, um paciente muito difícil acesso, tinha que chamar a enfermeira de acesso. Nossa, para não ficar todo mundo poking o paciente lá à toa, entendeu? Então, assim, era 2 tentativas, uma só a sua tentativa, e depois chamava a enfermeira especialista que vinha com o aparelho, o ultrassomzinho para ver a veia direitinho. Então... E outro detalhe também, aqui, enfermeiro não pode coletar gasometria arterial.
Eu não sei em outros estados, mas aqui enfermeiro não coleta. Por exemplo, no Olha, Brasil era o que eu mais fazia. Na radial, de femoral e tudo. Aqui quem coleta as gases é o fisioterapeuta, é é o mesmo? respiratory therapist. Ah, tá, É ele que coleta. Tem uma gás para coletar, o fisioterapeuta vai e coleta, cara. E quem intuba o paciente é ele também. Não é, não é o médico que sim. intuba. Sim, sim, é ele que É. intuba. Lá no Respiratory CTI, therapist. Nossa, eu adorava trabalhar com respiratory therapist, Eles porque eu eram não muito precisava fazer bons. nada dessa parte de não, respiração. Ele fazia Traqueotomia, tudo. Ele que aspiração. aspirava tráqueo, tudo. Era muito bom. Muito bom. eu só podia coletar gaso na A-line, se o paciente tivesse linha arterial. Daí eu Aham, posso, que é só puxou ali, beleza. aham. Agora, coletar igual no Brasil com a seringuinha e vir, não pode. Proibido. Não É. pode pegar acesso na jugular externa aqui. Ah, Coisa é. que no Brasil você bota o É muito farinha comum. deitado, vai lá, deixa eu pegar essa aqui. Olha aqui, ó, olha que coisa boa essa grandona aqui. E pum, vai um 18, 16 ali. Aqui, É, meu filho, nossa, se você fizer isso aqui, acabou, você perdeu sua licença. é. Não Outra pode. coisa que o enfermeiro aqui pode fazer, ele pode ser especializado em linhas de pique, né? A gente já trabalhei com Isso, paciente, aí pique sai, você não midline. mexe, você liga e ele vem. Pique Muito legal. midline, que é isso, isso. Era uma coisa que se eu não conseguisse vir para prisão, era uma coisa que eu Vou iria tentar fazer o fazer. curso. Mas eu tô gostando muito, assim, de trabalhar Aham. ali. É uma coisa que eu me identifiquei, que eu acho, né? Eu vim com aquele medo, que era um medo Sim, que eu não sabia como que era e me adaptei muito rápido, assim. Coisa que eu não estava me muito bom. adaptando lá no CTI, de conversar com as pessoas. Então, meu inglês já está muito melhor. Não vou dizer o cara tem um inglês fluente. Não, né? Porque é aquele problema, né? A gente está no Brasil e tira o C1 no IELTS, acha que está abalando, né? Nossa, meu inglês é C1 avançado. Chega aqui, meu filho, é outra coisa. É outro Aquele nível. C1 que você tirou lá não é nada. Você é o único enfermeiro da Westfays lá ou tem outros? Da Oeste só sou eu ali. Aí Ok, os outros que tem é de outras agências, assim, que já moram aqui e tudo mais. entendi. Né? E tem E, muito mais enfermeiro do estado, né, do que enfermeiro contratado, assim. Mas tem ainda bastante, tá? entendi. E pro estado, né, depois que acabar o meu contrato, com certeza eu vou aplicar para poder trabalhar para o estado, porque os benefícios, você ganha menos, eu vou ganhar um pouco a menos do que no início, um pouco menos do que o Oasis paga, mas os benefícios que você tem, assim, você não paga nem plano de saúde, você paga tudo que tem É, direito, é. sabe? Nossa. Agora, trabalhar para agência de uma forma geral, agency nurse aqui geralmente ganha mais. É isso que o Uhum, pessoal, assim, Uhum. a Wesleys não é só um sponsor, né? Ela é uma agência que aloca enfermeiros americanos aqui também. E, via de regra, a gente costuma ganhar alguns dólares acima do que os uhum. nossos colegas que são staff do hospital, tanto aí na prisão quanto em qualquer lugar, a gente costuma ganhar um pouco mais, sim, do que eles. O que é muito bom, né? Pode ter duas escalas, tá perguntando ali. No meu caso, foi até engraçado, na quinta-feira eu tava, porque assim, ó, aqui são 3 prisões que tem aqui. Tem que é a False Station Prison, que é aonde que eu trabalho, daí tem a parte masculino e feminino, mas são separados, são em estradas separadas. E tem essa que é o dos malucos lá, dos que tiram o olho lá e tudo mais, que essa é de nível 4. Essa não é da False Station Prison, essa é Califórnia alguma coisa, tá? E aí eu tava o meu horário de trabalho é das 3 da tarde às 11, de segunda a sexta. E o engraçado é que pela Washers, o meu é o melhor. Os caras que trabalham ali, que são do estado, eles não têm a minha escala. Eles trabalham, tipo, sábado, domingo, aí a folga deles é segunda e terça e quinta, terça e quarta. Então, assim, a minha é sábado e domingo. Só que os outros que entraram por outras empresas não tem sábado e domingo. É igual eles. Então, não sei se é por causa da Washers, não sei. Mas o meu foi assim. Aí eles me ligaram, o chefe ligou me oferecendo para fazer o overtime, para fazer o que eles chamam de first watch, que seria, né, o primeiro plantão, second watch, third watch. O meu é o terceiro, para fazer o second watch, que seria das 7 às 3, depois eu continuava fazendo o meu. Então, fazia 16 horas. Mas é bem Já fizemos tranquilo. isso algumas vezes. Mas é bem tranquilo. Às vezes você fica lá, porque assim, você tá ali na emergência e você tá esperando acontecer alguma coisa.
Não é uma Só. emergência do hospital que fica chegando gente toda hora. Direto. Ah, tá. Eles não ficam brigando e esfaqueando e usando coisa toda hora, né, gente? Pelo amor de Deus. Só que assim, a gente recebe os pacientes que, por exemplo, saíram para fazer exame, para fazer uma endoscopia, colonoscopia, ou um raio-x, cirurgia. A gente recebe esses pacientes de volta. Às vezes são 3, 4, 5 durante o dia. E a gente tem que fazer a anamnese, fazer, né, o assessment, sinais vitais. Às vezes tem que ligar para o médico. Então, é esse o trabalho e espera acontecer alguma coisa, né? Então, sim, eles oferecem overtime. Eu ainda falei assim, eu não quero fazer ainda. E, assim, o overtime, se eu não me engano, dá 1,5 a mais ou 2. Time and a half. Não sei. Só Faz as contas lá. Só sei que se eu Vocês fizer têm 8 noção, horas gente? ali... Se eu Quem ganha... fizer 8 horas vai dar mais ou menos $1.000. Se eu fizer 8 horas. Quem ganha aí, vamos supor, $50 a hora, né? Quando você faz time and a half, que é overtime, ou no feriado, né? Um feriado nacional, você ganha aí 50 mais metade, ou seja, 50 mais 25, 75 a hora. Então, assim, Então, eu já trabalhei em daria, Thanksgiving, já trabalhei em 4th of July, né? Porque compensa, o meu, no caso, se eu fizesse, daria mais ou menos quase 1.000, tá? Daí eu falei com a minha esposa assim, não, vou esperar um pouquinho ainda, pegar aquela experiência, aí depois eu vou começar a pegar um ou outro ali para juntar um dinheirinho para sair de férias, né? Porque alguns sponsors, eles não pagam os seus dias de férias, então você tem que ter um pezinho de meia para você sair. Sim. Então, isso... para juntar uma grana. Sim, o que é vantagem, porque, né, enfim, você tá em esquema de contrato com eles? Você tem umas semanas de contrato? Eu tenho um contrato de 6 meses, daí eles podem renovar, certo? Isso, ok. Só que Porque aquilo, antes de você renovar, você pode pegar e falar, eu quero tirar aí umas 2 semanas de férias e depois eu volto. A Não ideia é essa. remunerado, mas Não é pelo menos você não precisa esperar um tempão pra você ter PTO, que você começa a trabalhar, você ganha PTO, assim, pingado, entendeu? Então, é uma vantagem, assim, a questão de férias com a gente. Quem trabalha em agência, a gente fica assim, mas eu não ganho quando não trabalho. Também fiquei por isso 2 anos também só pensando, poxa, feriado e não tô ganhando. Mas depois que você trabalha numa empresa onde você ganha quando não está trabalhando, na hora de tirar férias é bem mais difícil. Sim. Você pode continuar falando, deixa eu só pegar um cabo aqui que vai acabar a bateria do meu negócio que eu colocar para carregar. Tá bom. Tem algumas perguntas, você quer ir falando? Algumas perguntas que estão surgindo aleatórias, assim, algumas não tem tanto a ver com o tema Califórnia e Correctional Nurse, aí a gente vai respondendo aí. Primeiro estão perguntando sobre a Westways e vindo, o que precisa ter. Pessoal, tem que ter graduação, tá? Tem que ter já se formado na faculdade. Se você está prestes a se formar, tem coisas que você pode fazer. A gente tem um post disso na nossa página. Coisas que você já pode fazer mesmo não se formando. Mas para realmente começar o processo em si, tem que ter a graduação. E o inglês, né? É sempre o item, né? Que a gente sempre toca nesse assunto, que tem que ter o inglês. Mas eu estou no básico. Você pode até começar o processo, mas você tem que estar aquilo em mente, que eu tenho que avançar meu inglês o máximo possível, porque na hora que você for trabalhar, uma expressão em inglês, né? Exatamente. Então, não adianta você, às vezes, eu melhoro o meu inglês durante o processo, eu não tenho nada. Eu não vou falar que é impossível, porque cada um tem o seu, né, seu ritmo de aprendizagem. Tem gente que aprendeu inglês sozinho, sabe? Então, cada um tem o seu ritmo aí, mas assim, de via de regra, tem que ter o inglês, tá? E tem que ter inglês pelo menos um intermediário, porque você já vai estar lendo o formulário em inglês, você já vai estar entrando em site em inglês, aí precisa preencher um formulário, você pode ficar perdido. Então, a gente recomenda você ter um inglês pelo menos intermediário. E tem em mente que, assim, eu tenho que estar no nível mais fluente na hora que eu for chegar, porque é do momento que você pisa, né? Você sai do avião, no momento que você entra no avião, dependendo da linha aérea, ninguém fala português. Então, você vai ter que estar lá. Na minha não tinha ninguém, não. Eu vim pela Delta e acho que não tinha ninguém que falava, não. Era tudo em inglês. E estavam perguntando sobre os estados que a Westways está alocando. Hoje, eles estão alocando nos 3 estados que a gente já tem falado, né? O Novo México, Califórnia e Indiana. Hoje, né? Para começar. Não quer dizer que você não possa ir para outro estado depois que você já estiver trabalhando, né? A gente mora no Texas hoje, então não é impossível, mas assim, para você chegar e começar a trabalhar, são esses 3 estados para você trabalhar, né?
E conforme a gente for tendo mais notícia de outros estados que forem surgindo, a gente vai avisando vocês, tá bom? Gente, venha aqui para Califórnia, porque eu tô sozinho aqui, porque em Albuquerque tem um monte de brasileiro Já tem uma lá. comunidade Aqui, brasileira aí. aqui tá eu sozinha, agora conheço alguém aí, minha esposa conheceu uma menina que faz cabelo. Não conheço brasileiro, não conheço ninguém, então vem para cá. Vem aqui para Falso, quem sabe consegue trabalhar comigo ali, ó, né? Né? Esse 50% a Wesleys oferece, porque geralmente quem oferece é Direct Hire, nunca vi ninguém comentando que ela oferece. 50% você diz esse valor que a gente está comentando aqui, que quando o enfermeiro faz overtime, é o valor mais 50%. Sim, a Wesleys faz isso. Acredito que a maioria dos sponsors, enfim, dos empregadores, tem que pagar overtime. É praticamente lei estadual, né? Então, qualquer um vai precisar oferecer E isso. se você não puder trabalhar, que nem eu trabalhei na área de enfermagem do trabalho por 1 ano e meio. E a empresa, eles não permitiam overtime. Então, eu fazia minha hora, minhas 40 horas semanais, e eu não podia ficar overtime. Se precisasse, tinha que ter aprovação. Porque tem que pagar, né? Se Então, fica, tem que pagar. A Wesleys está enviando para a Califórnia enfermeiros sem experiência também? A princípio, não. Para ir para lá, a maioria dos clientes deles vai pedir experiência, sim. Você pode começar em Novo México ou na Califórnia ou em Indiana e depois, se tiver vaga, poder pedir para transferir para a Califórnia. Como é no que dá aproveitar ao máximo o dinheiro do sponsor no bom sentido? Como assim? Para o sponsor pagar as coisas para você? É isso? Se for, quem começa, né, desde o começo aí com a OS desde o zero, eles pagam várias etapas do processo, tá? A validação, o NCLEX, várias coisas aí. E detalhe, quando não paga, quando você pagou, daí você chega aqui, você pede o reembolso, manda os receipts, né, os comprovantes e eles pagam de volta. Isso, você pode pedir um reembolso. Eu pedi o reembolso do NCLEX e do IELTS. Aí o Visa Screen eles tinham pago, né? Eu pedi o reembolso do NCLEX, do IELTS e da passagem aérea, que eu tinha pago. E... Aí, teve bastante coisa. Preciso do CDFNS para aplicar na Califórnia ou já posso começar direto? Como o Marlon falou, não, tem que fazer direto com ele. Tem que fazer um post e deixar fixado. Vou falar no início da live. A live a gente falou sobre isso. Se a Wesleys recruta para o estado de Virgínia, não, no momento não tem vagas para lá. Alguém perguntou sobre se você pode vir trabalhar como técnico de enfermagem. Tem muita gente que já falou sobre isso, mas não, o técnico aqui não é a mesma coisa que o técnico no Brasil. Tem uma função, mas é um curso completamente diferente. Então, você teria que chegar aqui e fazer um curso para trabalhar com isso. Você não consegue validar o diploma e ganhar o green card sendo técnico de enfermagem. Tem que ter o bacharel, né? Não adianta. Tem muitas perguntas sobre isso no meu... Né, que eles vêm me seguir, né? Porque é da área da enfermagem e sempre perguntam, eu sou técnico há tantos anos, consigo? Infelizmente, não tem como. Não. Diferença de salário entre o presídio classe 3 para o classe 4 ou é o mesmo valor? Não, mesma coisa. Não muda. Entendi. E tem que ter experiência para trabalhar nos presídios? Não precisa. Também, igual eu disse, teve gente com experiência em diálise e os contratados do governo, às vezes, são recém-formados e vão lá. Aqui. Se tiver experiência nos Estados Unidos, o endorsement é mais fácil ou é diferente? Não, o endorsement não tem nada a ver com a experiência. Porque a experiência geralmente é o empregador que pede e o endorsement é com o board, é com o estado. Então são duas coisas diferentes. É só um detalhe, assim, cuidado com isso de que trabalhei 1 ano em tal lugar, tenho experiência, vou fazer um endorsement e o board vai dar um waiver para o meu inglês porque eu trabalhei lá 1 ano, né? Ouvi isso aqui para Califórnia, tá? Que minha esposa, que era a pessoa que falou, a esposa da enfermeira, vai trabalhar em Fargo durante 1 ano e de repente nós vamos romper o contrato e nesse 1 ano daí o board da Califórnia dá esse waiver do inglês. Dá não? Daí eu lembro a época, tentei explicar para a pessoa, cara, não dá, não, a gente vai tentar igual, tá bom? Então, não dá, tá? É aqui, não tem disso de, você trabalhou, a gente sabe, você trabalhou 1 ano, você sabe conversar inglês, beleza, não precisa, não. O nosso diploma é em português,
É, O nosso estudo é em português, nosso livro é em É, português, então não vai. é. Muito importante também você essa parte de endorsement, porque cada estado tem tem sua requisito. regra. Então, pode ser que você chega no estado e eles pedem algum documento do Corém. Você fala, "Bom, mas eu não trabalho no Brasil há 3 anos." Não importa, eles vão querer. Então, Eles vão assim, querer. prestar atenção assim nos requisitos de cada estado. É. Exato. Depois de 3 anos como enfermeira nos Estados Unidos, se eu quiser ir para a Califórnia, tem que fazer tudo isso de novo. Sim, tem que fazer a parte da validação direto com eles. Como é ser uma família de enfermeiros? Para nós duas. Não É. só nós duas somos enfermeiras, nosso pai também é enfermeiro. Nossa tia, enfermeira. A gente tem bastante Ó, enfermeiro. legal. É legal, assim, é bem Muito bom, bacana. assim, jantares, assim, rola uma conversa conversa é- de enfermagem que Que os meninos já até sabem que eles relevam, né, as coisas. Mas é legal, porque na época da faculdade, tudo, né, eu já tinha passado pelos professores, pelas matérias, então já falava para ela, ó, é assim, tal, não sei o quê, e a gente troca muita experiência, é bem bacana, é bem legal. o pessoal estava perguntando dica de curso de inglês. Pessoal, a gente tem uma parceria com um curso chamado American Insight. A base fica no Rio de Janeiro, mas eles têm muitos cursos online. A gente vai deixar um link no post, vamos fazer um stories com o post que a gente fez, para vocês conseguirem acessar. E quem é enfermeiro nosso tem desconto, né, com eles, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais no stories para vocês. Isso. Trabalhar Mais nas algum? Forças Armadas é possível? Sim, é possível. Com o Green Card aqui você pode aplicar e Sim. trabalhar sim. Tem Uhum. alguns benefícios também. O salário não é bom, como Correctional Nurse. É, O salário não é bom assim, o salário é coisa, mas você tem bastante benefício também. benefício, né? Mas trabalhar no exército aqui, você vai ganhar menos do que estiver trabalhando no hospital. Entendi. E aposenta mais cedo também, né? Ambos, né? Aposenta mais Trabalhar cedo. para o Estado e trabalhar É. para as forças. Eu fiquei sabendo. Aqui no presídio, aqui você consegue já se aposentar com 5 anos, coisa, mas é proporcional, entendeu? Sim. Ao tempo Aí de cada trabalho. ano vai subindo proporcional, exato. Entendi. Eu fiquei sabendo, não sei se ainda continua sendo verdade, não sei se você lembra, que quando você se voluntaria, né, para trabalhar nas Forças Armadas, não sei se na área da enfermagem ou se é para servir. Na hora se você quiser servir, acho que a sua cidadania sai mais rápido, coisa assim. Não, Sai, Eles ajudam alguma coisa, né, nisso. Eu acho que em 2 anos sai. Tá mais rápido. Aí, Legal. ao invés de ser 5 anos, ela pula para 2. Bom. Você... Tô perguntando se os presídios são privados. Não, né? Do Não, Estado. é do Estado. Mas eu acho que tem também os privados, tá? Aqui tem isso, né? Aqui nos Estados Unidos tem os privados. Mas o que eu conheço é só os dos estados dele. Né? Eu imagino que para ter tanto conforto assim para eles, deve ter, porque aqui, assim, os americanos não gostam de pagar muito imposto, né? Então não tem. Os impostos não são altos, igual são, assim, em alguns países da Europa, né? Então fica assim, de onde que vai? Eles tiram tanto dinheiro para, né? Se não é do nosso bolso necessariamente. Não sei se tem algum incentivo privado aí para Pois é. esse tema, né? Não sei. Mais alguma? Acho que não. Até uma pessoa perguntou se você, quando você veio, você já falava qual era o nível do seu inglês. Então, igual eu disse, né? Você faz o IELTS e no meu IELTS foi considerado C1. Mas eu sabia que eu não era C1. Porque eu tirei uma nota quase 9 no Reading, né? No Listening 7, no Writing 6,5 e 7 no Speak. Então, eu virei C1 por causa da minha nota ali no Reading. Então, assim, eu sabia que não era. Eu sabia que era intermediário, que eu estava no B2 ali, sabe? Então, você vem com esse nível para cá, mas tem que vir na cabeça que não vai ser fácil, vai ser complicado, tá? Então, por isso que quando alguém, né, passou no IELTS, não para de estudar inglês, continua estudando, continua aperfeiçoando, né? Porque o processo vai demorar aí, depois que você passa no IELTS, aplicar mais uns 6 meses a 8 meses. Então, você tem ainda mais esse tempo todo para continuar estudando, né? Continua estudando. Mas eu acredito que o meu nível era isso. Era B2 aí nessa... É você, como se diz, se ajudar no futuro. Você estudar o inglês hoje é você garantir que nos seus plantões, no seu trabalho aqui, você vai penar menos, você vai sofrer menos. Porque se você chega aqui, né, você vai ter mais dificuldade, enfim. Então, faça um favor para o seu futuro enfermeiro trabalhando aqui e garanta aí o seu inglês para você
sofrer menos aqui, né? Eu tive bastante, porque, né, eu fui desses aí que também porque eu acho que eu não tinha muito tempo de estudar, então eu fiquei estudando bem pouco, então, assim, eu tive bastante dificuldade. Agora você vai melhorando. Ainda falta vocabulário, porque como você não tem tempo de estudar mais. Então, Uhum. agora o que você aprende é lendo coisa, é ouvindo, porque você imagina, eu tô de segunda a sexta, 8 horas por dia, só ouvindo inglês. Chegou, não tem mais português, acabou. Sim. É só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Então, isso aí você já vai se adaptando, seu ouvido. Antes, eu tava numa outra sala e ficava ouvindo a história na outra, não entendia nada, sabe? Tipo assim, os caras estão conversando, tinha que chegar lá perto para poder ouvir. Hoje em dia, não, eu tô lá assim, ó, O e o ouvido meu vai ouvido tá aqui. treinando. Vai treinando. Bom, eu não sei se ficou alguma pergunta ainda para trás aí. Se ficou, gente, depois vocês podem mandar aí por direct pra gente ou deixa nos comentários da live, a gente vai deixar salva. Não foi meio uma pergunta, mas eu vi algum comentário perdido aí falando assim: ah, Deus me livre para ser escravo aí, fico no Brasil mesmo. Aí eu pergunto para você, Marlon, você se acha um escravo trabalhando como enfermeira aqui? Vale a Nem. pena? Como é que é? Fala aí. Pois então, é igual eu disse, depende de cada um, tá? Eu já tinha isso na cabeça que eu não queria trabalhar com bedside. Isso não é ser escravo aqui. É o jeito deles trabalharem. É isso, é porque assim, a gente tem aquela coisa no Brasil que o enfermeiro é papel, é mais papel e menos assistência. Aqui não, aqui é mais assistência e menos papel, porque tem o charge nurse, ele vai cuidar dessas coisas. Então, assim, aqui é assistência e não é evolução, e o sharing, é coisa no sistema. É clica, 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 clica. Aqui evoluir é muito fácil aqui. Você não tem que escrever Já muita tem as coisa. evoluções pré-prontas, né? É, Bem tranquilo. então, assim, isso vai depender de cada um. Né? Se a pessoa for para um med-surg, se for para um CTI, se for para uma emergência, com certeza ela vai colocar a mão no paciente muito mais do que uma pessoa que vai, por exemplo, um label in delivery vai ser menos, né? Alguns setores, por exemplo, centro cirúrgico, né? SR, que aí ela tem um pouco contato com o paciente, porque ele chega, fez as coisas e vai embora, entendeu? Então, assim, depende de cada um. Você não é escravo. O jeito é esse aqui. Mas se você poder ter uma escala flexível, não ter que trabalhar 12 por 36, você ganhar $50 a hora, você tira. Isso não é nada, não é ser escravo, amigo. Não Não é. é, E as não é. Não é. habilidades Você, que o enfermeiro para aqui quem, tem, para quem gosta, você pode fazer os seus 3 plantões em seguida ali, depois você pode folgar 7 dias, 8 dias. Então, 7 assim, dias. coisa que no Brasil você não consegue, vai ganhar bem. E você vai chegar aqui, no seu menos de um mês aqui, você vai estar comprando um carro que no Brasil você não vai conseguir comprar. Se for olhar, nunca, entendeu? Então, É assim, só fazer as contas de quantas horas você precisa trabalhar aqui para comprar um carro, um iPhone, qualquer coisa que você queira, e quantas horas você precisa trabalhar no Brasil para comprar a mesma coisa no Brasil. Tipo assim, aqui você precisa trabalhar 40 horas para pagar uma coisa, no Brasil você tem que trabalhar 4 meses para pagar essa mesma coisa. é isso aí que eu ia Esse cálculo que chegar. você tem que fazer. Ontem eu postei ali no meu Instagram um print que eu comprei o iPhone novo 14 Pro na pré-order. Tipo, ele lançou na sexta-feira, eu já comprei ele. E assim, eu vou pagar nesse iPhone $99 e mais as taxas. Porque eu vou dar o meu, mas vou pagar 99. Beleza. Se eu fosse eu lá agora, eu quero comprar um iPhone novo que custa $999. Eu com Vou colocar aqui, eu com 2 dias de trabalho, eu compro o iPhone. Entendeu? Você for No trabalhar Brasil, 36 gastar horas no quanto? Deve hospital, estar R$ 10.000 no iPhone. 3 dias de plantão que você fizer ali, você vai comprar um iPhone. Entendeu? Coisa que no Brasil só precisa de 1 ano para comprar, para poder vai ter que parcelar e coisa. Então, assim, cara, essas coisas aqui é surreal, entendeu? Você vai no supermercado, você compra uma porrada de coisa, $100. No Brasil, você vai sair com 2 sacolinhas, R$ 300, entendeu? Então, assim, e outra, você não pode... Botou o pé aqui nos Estados Unidos, acabou o transformar dólares para real. Coloca sempre um por um. Se é $100, é R$ 100. Não, acabou de transformar. Não transforme, senão você não vai viver. Porque você vai chegar aqui, ó, tem que comprar um perfume. É $100. Quase Nossa, vou pagar R$ 500. Não vou comprar. Não vou comprar. Não. Se é $100, é R$ 100. Então, pensa nisso.
E outra coisa em relação né, ao trabalho, não adaptou, né? No caso com a UES, a gente não pode dizer por todos os sponsors, enfim. Aqui existe uma grande rotatividade de enfermeiros, né? Cansei de trabalhar num lugar, o enfermeiro chega, dali 1 ou 2 semanas já saiu, porque arrumou uma coisa que ele não gostou mais. Então, assim, existe muita oferta, né? Agora, a nossa experiência com a UES do Marlon, nossa, não adaptei no local, olha, fala pro seu médico, não gostei, não me manda pra lá de volta. Aconteceu com o Marlon, ele conseguiu ir para um lugar que ele se adaptou melhor, aconteceu com a gente. Vários lugares, eu já falei com a minha manager, não quero voltar, não gostei. Então, assim, você não precisa continuar trabalhando ali debaixo de uma circunstância que você não tá legal para você. Pode ser que seja legal para outra pessoa, que está mais ambientada, enfim. Então, assim, é uma vantagem aí de trabalhar para uma agência e você, ninguém precisa ser escravo de nada. Eu saí do website também no ano da pandemia. 2020 não voltei mais. E terminei meu contrato sem trabalhar. Ela foi para saúde do trabalho, né? Para enfermagem de trabalho, ficou aí 1 ano e meio nessa área e foi top. Pois é. Então, É isso aí. aí. É igual Gente, uma ali escreveu ali, só para finalizar esse assunto, escravo no Brasil, você tem que trabalhar em 2, 3 empregos para ganhar um salário digno. Aqui você não precisa trabalhar em 2 para poder ter um salário bom e conseguir viver bem. A Camila aqui. Meu sonho é ser escravo nos Estados Unidos. Então, porque a enfermagem é sofrida em qualquer lugar, mas pelo menos aqui você vai ganhar em dólar, olha só. Sofrimento por sofrimento, vem ganhar em dólar. Melhor sofrer. Ó, queria agradecer, Marlon. A gente já tá aí com 1 hora e meia de live, foi bem legal, né? Muito obrigada pela participação, muito bacana a sua experiência. Ficamos muito felizes que você tá aí super bem, né? Colocado na sua área, muito legal, muito sucesso para você na sua carreira. E é isso, a gente está aqui sempre de portas abertas para continuar, né, tendo essa parceria. Obrigado por todo mundo que participou, que deixaram as dúvidas. Se a sua dúvida não foi respondida, depois fala com a gente. E se você quem tiver mais dúvidas, curiosidades sobre os nossos serviços, né, a gente faz essa conexão com o sponsor, como a gente fez com o Marlon, recrutamos para a Wesleys e também temos serviços de assessoria em várias áreas. E então é só entrar em contato com a gente. E é isso. Isso aí. Quero agradecer a presença de todo mundo que participou, né? Então, quem também tiver dúvida, alguma coisa, pode mandar uma mensagem no meu direct. Quiser saber mais aí, me acompanha, que eu coloco algumas coisas de correctional nurse, estou postando algumas coisas sobre isso. Porque acabei que eu não falei tudo ainda, né? Tem bastante coisa ainda, tem muita coisa legal que acontece que é diferente, né? Então, não dá tempo, né? E aí, estamos a 1h40 falando. 1 hora e meia não tem muito assunto, né? E a melhor coisa, né? As histórias que você fica... a gente pode fazer uma outra live futuramente falando só sobre isso, histórias diferentes. Histórias do presente. Sim, mas é bom. isso, gente. Muito obrigado aí pelo convite e a gente que agradece. Pela parceria. Tá joia, ó. Um abraço para você. Tchau, gente. Tchau, gente.